E concederei às minhas duas testemunhas, que vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. A lei, a Torá e os profetas. Minhas duas testemunhas. Olá, amigos na fé e visitantes do canal. Vamos iniciar mais um estudo em torno da palavra do Eterno, nosso Criador e nosso Salvador, o Messias. Este tema está intitulado como Minhas Duas Testemunhas. E o texto base para a leitura será o texto de Apocalipse capítulo 11, dos versículos 3 ao 14. Por quê? Porque o primeiro versículo e o segundo versículo está dentro do contexto, sim, porém é continuação do Apocalipse capítulo 10, quando o apóstolo Yohanan, em hebraico, o João, fala com o anjo forte, né? Conforme está descrito no Apocalipse capítulo 10. Então, eu vou ler a partir do versículo 3 ao 14 de Apocalipse 11. Tá? Para focar realmente como texto base as duas testemunhas. Vou ler aqui na versão de João Ferreira de Almeida, onde está escrito: E concederei às minhas duas testemunhas, que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos, e tribos e línguas, e nações, verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia:
subi para cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que cedo vem o terceiro. Aqui temos o texto base sobre esse tema de estudo, minhas duas testemunhas, que também são as duas oliveiras, ou dois candeeiros, ou candelabros, ou menorá, ou castiçais, dependendo da tradução da sua Bíblia, seja a Bíblia judaica ou de tradução de outros tradutores. Nesse estudo vamos verificar as passagens bíblicas, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que apontam para as duas testemunhas. Embora exista muita divergência no que corresponde a essas profecias, ou esta profecia de Apocalipse capítulo 11, sobre as duas testemunhas. Existe muita divergência porque, na teologia, muitos interpretam por intelecto humano, e alguns até possuem um bom entendimento. Porém, se divergem uns com os outros porque limitam a interpretação das duas testemunhas. Como assim? Alguns acreditam que possam ser as duas casas de Israel, ou todos os membros das duas casas de Israel, ou parte deles, como as duas testemunhas. Outros já acreditam que possa ser a Torá e os profetas. A exemplo da passagem onde o nosso Salvador chama Pedro, Tiago e João e sobe ao monte e se transfigura na frente deles. E ali aparecem Moisés e Elias como duas testemunhas também, ali na primeira vinda de Cristo, ou do nosso Messias, Mashiach, nosso Redentor. Ali apareceram Moisés e Elias no Monte da Transfiguração como duas testemunhas. E muitos entendem que Moisés representa a Torá e Elias os profetas. Outros até entendem que seria a antiga aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Outros já entendem que seriam as duas casas de Israel. Moisés representando a casa de Judá e Benjamim, que ficaram em Jerusalém, no Reino do Sul, e Elias representando a casa de Israel, que são as 10 tribos que saíram do Reino do Sul e foram para o Reino do Norte e se espalharam em toda a terra. Estudaremos conforme as Sagradas Escrituras nos revela se essas interpretações estão corretas e se não estão, por que não estão? Embora suas afirmações, interpretações estejam corretas em parte, o que não implica que as outras interpretações divergentes estejam corretas também. O que não acontece é que aqueles que interpretam que sejam somente a Torá e os profetas, pois Moisés e Elias já cumprindo o seu ministério, eles creem que seriam testemunho das Sagradas Escrituras somente, enquanto outros já creem que seriam realmente as pessoas testemunhando, representando as duas casas de Israel. Essas duas interpretações diferentes não estão incorretas, estão corretas, porém se dividem entre si por limitarem a interpretação e acreditarem uns que é somente a Torá e os profetas e os outros acreditarem que é somente as duas casas de Israel, quando ambas interpretações se interlaçam, se interligam entre si no cumprimento dessa profecia sobre minhas duas testemunhas, como está em Apocalipse capítulo 11. Agora, realmente existem sim interpretações incorretas a respeito dessas profecias e veremos mais adiante quais são. Agora vamos ver por que está correto em dizer que as testemunhas
também fazem parte do testemunho da Torá e dos profetas, do testemunho dos inscritos da Torá e dos profetas, e como se interlaça com as duas casas de Israel. Temos no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 25, 26 e 27, aqui é quando o nosso Salvador tinha acabado de ressuscitar, estava andando com os discípulos a caminho de Emaús. E ali os discípulos falavam, entristecidos, sobre o fato ocorrido, sobre a morte do nosso Messias Salvador. E lendo já do versículo 25, o nosso Messias, ali os discípulos ainda não o tinham reconhecido, o nosso Messias então lhes diz, versículos 25 ao 27, então ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aqui temos o nosso próprio Salvador apontando Moisés como testemunha, tanto que ele apareceu no Monte da Transfiguração, como vimos anteriormente, e apontando também para os inscritos das Sagradas Escrituras, dos profetas, onde temos também no Monte da Transfiguração o profeta Elias, que falou também à casa de Israel. Já no Evangelho de Matitiahu, ou Mateus, capítulo 11, no versículo 13, temos o nosso Salvador dando testemunho a respeito de João Batista, e diz, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aqui novamente ele aponta e divide as Sagradas Escrituras entre a lei e os escritos dos profetas. A lei sabemos que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido também como Pentateuco, que foram entregues por Moisés ao profeta, seu sucessor, Josué, ou Yehoshua no hebraico. No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 22, nos versículos 37 e 38, 39 e 40, temos novamente o Messias respondendo a uma pergunta dos fariseus sobre o maior mandamento da lei. E para não ler todo o contexto, vamos ler somente os versículos 37 ao 40, onde ele responde. Respondeu-lhes Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui também temos o nosso amado Salvador falando e testificando sobre as Sagradas Escrituras e testemunhando sobre a lei, a Torá e os profetas novamente, onde tanto a Torá como os profetas dependem desses 2 mandamentos, de amar ao próximo como a si mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ao teu Elohim, teu Criador, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí também temos uma representação e o interlace das Sagradas Escrituras, como Torá e os escritos dos profetas. Voltando ao Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16, temos novamente o nosso Messias falando e testificando sobre o profeta João Batista, ou Yohanan. E ele diz, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. Temos aqui ele também apontando para as Sagradas Escrituras, a dividindo em lei, a Torá e os profetas, como inscritos que testemunham. E como ele disse, vigoraram até João. E porque também fazem parte ou se entrelaçam com as testemunhas, ou minhas 2 testemunhas, como está em Apocalipse 11,
porque também o próprio Salvador disse, como lemos anteriormente, no livro de Lucas, capítulo 24, no versículo 27 somente, para não ler todos os versículos que lemos, ele disse: "E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras." Aqui temos o entrelace ou a relação da Torá e os escritos dos profetas também como testemunhas do nosso amado Salvador, a exemplo de Moisés e Elias aparecendo no Monte da Transfiguração. Não está errado essa declaração de alguns intérpretes da Bíblia, que seriam a Torá e os profetas. O que está errado é dizer que seriam somente a Torá e os profetas, quando não é somente isto. Porém, a Torá e os escritos dos profetas fazem relação, possuem um entrelace com as duas casas de Israel, consequentemente com as duas testemunhas. Há exemplo também do que ele disse em Lucas 16:16, "A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele." Também não é errado dizer que seria a antiga aliança e a nova aliança, ou o Antigo Testamento e Novo Testamento. Por quê? Porque as duas oliveiras, ou as duas testemunhas, testemunharão também do nosso amado Salvador, o Messias. Eles apontarão para o Messias, Cordeiro de Elohim, que morreu e ressuscitou, e em breve voltará como Rei dos Reis, para reinar sobre Israel e o mundo todo. Não tem como as duas testemunhas, ou os ministérios de Moisés e Elias, serem manifestos sem testificar do Messias, do Redentor. Agora vamos ver qual é o entrelace ou a harmonia que possui a Torá e os escritos dos profetas com as duas testemunhas, ou Moisés e Elias, aparecendo no Monte da Transfiguração, ao lado do Mashiach, do Messias. Temos Moisés como representante da Torá, ou da lei, que foi dada no Monte Sinai. Aí temos a casa de Judá, a casa de Yahudá, com Benjamim também como representante e responsável pelo ensino da Torá aos hebreus. E temos também a casa de Israel, com Elias, ou Eliarro, representando os escritos dos profetas para a casa de Israel, as 10 tribos do Reino do Norte. Assim temos a harmonia perfeita da Torá e dos escritos dos profetas nas duas casas de Israel, casa de Judá e casa de Israel, ou casa de Efraim, com a representação das duas testemunhas, Moisés e Elias, ao lado do Messias, no Monte da Transfiguração. Quero dizer que Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, junto com o Messias, representam não somente a Torá e os profetas, mas também as duas casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Efraim, que é também chamada casa de Israel. Aí você pode perguntar e questionar antes do tempo: então quer dizer que Moisés e Elias são as testemunhas de Apocalipse 11? Não foi dito isso nesse estudo. Estamos vendo que Moisés e Elias foram testemunhas na primeira vinda do Messias e apareceram ali no Monte da Transfiguração, mesmo tendo concluído seus ministérios, quando eles viveram aqui na Terra. O que deve ser entendido é que a lei, a Torá e os profetas,
eles estão interlaçados em harmonia com as duas casas de Israel. Então, para aqueles que acreditam que são somente as duas casas de Israel, as testemunhas, ou aqueles que acreditam que são somente a Torá e os profetas, saibam que são ambos, e não uma só interpretação, porque estão em harmonia, interligadas, fazem parte das duas testemunhas. Uma visão que o profeta Zacariahu, em hebraico, mais conhecido como Zacarias, recebeu por um anjo que lhe falava. Está escrito no livro de Zacarias, capítulo 4, versos 1 ao 14. E assim está escrito: Ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: Que vês? Respondi: Olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que isso é? E eu disse: Não, meu senhor. Ele me respondeu dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, e ele trará pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Ainda me veio a palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e lhes perguntei: Que são estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Segunda vez, falhei-lhe perguntando: Que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu dizendo: Não sabes o que é isso? E eu disse: Não, meu senhor. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Temos aqui nesta leitura uma revelação de visão macro, muito espiritual, da parte do Criador, o Eterno, nosso Pai, para com o profeta Zacarias, e para nós também, para que lêssemos e pudéssemos entender. De fato, a palavra que foi direcionada a Zorobabel, um líder israelita que liderou o povo hebreu na saída do cativeiro da Babilônia para a terra de Israel, Jerusalém, e iniciarem a reconstrução do templo. Porém, o contexto da palavra, mesmo que tenha ocorrido isto, possui um sentido espiritual muito amplo quanto à casa espiritual do Criador, do Messias, consequentemente a casa do povo escolhido também. Por que casa? Porque nesta visão do candelabro ou da menorá em hebraico, com 7 lâmpadas, vertendo azeite das 2 oliveiras através do vaso cheio de azeite também, representam espiritualmente a casa, o grupo do povo do eterno Criador. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, temos ali a representação das 7 igrejas, como está escrito, ou 7 Kehilá, ou congregações messiânicas, um grupo de escolhidos crentes no Messias, que fazem parte do corpo do Messias, como templos vivos ou casa espiritual, como pedras vivas, colunas do templo espiritual do eterno nosso Pai.
E para exemplificar esta representação em ministérios, quanto aos membros desta casa espiritual, porque além de ser uma representação da casa espiritual do Eterno, esta casa também tem seus membros sendo representados em ministérios, membros que compõem esta casa ou corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12 está escrito: "E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo." Aqui temos os 5 ministérios que compõem a casa templo espiritual, que é a igreja, ou no original em hebraico, Kehilá, que quer dizer congregação, pessoas juntas na fé, na mesma fé, compondo o corpo de Cristo. No verso 12 está escrito para edificação, construção do corpo de Cristo, consequentemente da casa espiritual do Eterno, ou templo do Eterno. E temos isto na representação dessa visão que o profeta Zacarias recebeu. Todos esses itens e detalhes desta visão, tanto as 2 oliveiras, que é o tema central deste estudo, como as 7 lâmpadas, o azeite, tem representação da casa espiritual do Messias, o qual a pedra angular é o próprio Messias, nosso Salvador. E no texto que lemos, temos ali diretamente apontando que a pedra angular possui graça. E para comprovar esta casa espiritual, temos o testemunho do apóstolo Pedro, ou Kéfas, do hebraico, na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, onde está escrito: "Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Elohim, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Elohim, por meio de Yahushua Mashiach." Na tradução de João Ferreira de Almeida, é Deus, onde eu li Elohim, e Jesus Cristo, onde falei Yahushua Mashiach. E temos aqui o apóstolo Pedro falando, no versículo 5, "Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual." Temos aqui o entendimento que aqueles utensílios daquela visão que o profeta Zacarias recebeu são espiritualmente indicações aos membros desta casa espiritual do Messias, da pedra angular, a pedra viva, como o apóstolo Pedro colocou aqui nesta carta. Lembrando também que nós, como membros, somos pedras vivas, compondo a edificação, a construção desta casa que tem representação espiritual. Consequentemente, as 2 oliveiras, que também representam as 2 testemunhas, são membros também desta casa espiritual. Por isso estão ali na visão que o profeta Zacarias recebeu. Porém, nem todos os membros fazem parte dessas 2 testemunhas, ou dessas 2 oliveiras, que morrerão no final do seu ministério, ou no final dos 1260 dias, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 11. Porque, conforme está também em Apocalipse, capítulo 1, verso 20, temos ali a representação das 7 igrejas, ou 7 Kehilá, congregações, que possuíam seus membros, e também eram como testemunhas do Evangelho. Porém, nem toda vez que empregamos a palavra testemunha, quer dizer que estes que testemunham do Evangelho sejam as 2 testemunhas mártires de Apocalipse capítulo 11. Temos que ter o cuidado de não associar palavras iguais em contextos diferentes, porque nem sempre são as mesmas testemunhas, embora ambas
sejam testemunhas do Evangelho, da lei, da Torá, dos profetas e da nova aliança. Aí você pode perguntar, como não? Por que não? Porque está escrito que nem todos morrerão, mas no abrir e piscar dos olhos seremos transformados. Como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Ou seja, as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, elas morrerão no final do seu ministério. E aqueles que não morrerão, como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 15, 52, são testemunhas? Claro que sim. Elas também testemunham do Evangelho. Elas também guardam os mandamentos e o testemunho de Yahshua. É uma questão de lógica, tão simples como 2 mais 2 é 4. Esses que serão transformados e não morrerão, no final dos 3 anos e meio, podem ser as duas testemunhas? Claro que não, porque as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, a qual me referi, elas terão que morrer. E essas pessoas que serão transformadas não morrerão, conforme o contexto e a explicação do apóstolo Paulo, elas não podem ser as duas testemunhas. Então entendam que as duas testemunhas podem sim fazer parte das duas casas de Israel, como vamos ver adiante, porém, não são todos os membros que serão as duas testemunhas, todos os membros das duas casas de Israel. Mas por que? Você pode perguntar. Conforme acabamos de ler, 5 são os ministérios na casa espiritual ou no templo espiritual do Mashiach, do Messias. Ele tem alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores e mestres. Ou seja, as duas oliveiras ou as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, versículo 3, elas possuem ministérios de profetas. E conforme no tempo da igreja primitiva, ou da Kehilá, o início dela, houve todos esses ministérios ao mesmo tempo, conforme vamos ler adiante também. E para o tempo final, também teremos restaurados todos esses ministérios no corpo do Messias, na Kehilá, ou congregação dos escolhidos. Teremos todos esses ministérios restaurados pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, e não por diplomas ou cursos teológicos, mas levantados pelo Espírito Santo. Digo isto, amados amigos, na fé, irmãos e visitantes do canal. Você que pensa ou pensava que eram somente as duas testemunhas, as duas casas de Israel, como vemos no primeiro vídeo, fazem parte também a Torá e os profetas, as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento e do Novo também, porque se interlaçam, fazem parte. Porém, não quer dizer que sejam só elas, só as Escrituras ou os escritos, que dão testemunho como as duas testemunhas. E também não quer dizer que sejam só as duas casas de Israel, mas fazem parte. Porém, quando pensam que sejam só as duas casas de Israel, não quer dizer que as duas testemunhas sejam todos os membros das duas casas de Israel. Embora as duas testemunhas também representem as duas casas de Israel, porém não serão todos das duas casas de Israel. Porque nem todos morrerão, mas serão transformados. E nem todos possuirão ministérios de profetas, mas de apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. E não adianta dizer que todos esses ministérios estariam em uma única pessoa, ou em cada um dos membros das duas casas de Israel, porque esses ministérios estão sim no Espírito Santo, e não estão todos ao mesmo tempo em cada um. Tanto que a Escritura diz, como lemos anteriormente em Efésios capítulo 4, versículo 11, Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros
para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. O texto mostra categoricamente que são ministérios diferentes em pessoas diferentes, e não tudo em todos, mas sim, esses ministérios todos são do Espírito Santo. E agora, para confirmar, conforme a visão que o profeta Zacarias recebeu, e lemos nas escrituras de Efésios, temos aqui no livro de Atos, capítulo 11, versículos 27 ao 30, o seguinte: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Temos aqui ministérios de profetas no tempo da igreja primitiva, ou da congregação dos escolhidos, na era primitiva. Temos aqui então os ministérios, como tinha dito anteriormente, todos ao mesmo tempo, para a perfeição do corpo do Messias, da Querrilá dos escolhidos, do templo espiritual do Eterno. Por esse texto, sabemos que existia profeta ao mesmo tempo que existia apóstolo, ao mesmo tempo que existia discípulos, ao mesmo tempo que existia pastores e mestres e evangelistas. E no versículo 28, diz que esse profeta por nome Ágabo dava a entender pelo Espírito, pelo Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Tanto que os discípulos, no versículo 29, creram na profecia e agiram conforme ela, ajudando e prestando socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Isso é para provar o que foi dito antes, que na casa, no templo, a todos esses ministérios não ficam faltando utensílios ou membros, mas a casa espiritual possui todos esses ministérios ao mesmo tempo. Alguns podem até interpretar que não possa existir mais profetas, ou que não poderiam as duas testemunhas serem de fato dois profetas. Porém, temos aqui, na igreja primitiva, uma evidência que existiram profetas, ao mesmo tempo que existiam apóstolos. E mesmo que ambos sejam testemunhas da verdade, não são ambos as duas testemunhas, porque as duas testemunhas de Apocalipse 11, elas morrerão. E mesmo que todos os membros das duas casas de Israel também sejam testemunhas, como vamos ler adiante, não quer dizer que sejam as duas testemunhas, todas essas testemunhas das duas casas de Israel, porque as duas testemunhas morrerão. E as outras testemunhas, mesmo que sejam das duas casas de Israel, algumas poderão não morrer e serem transformadas, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Então não podemos dizer que as duas casas de Israel são de fato as duas testemunhas, mas que fazem parte das duas testemunhas, ou as duas testemunhas também representem as duas casas de Israel. Porém, nem todos das duas casas de Israel são as testemunhas mártires, que morrerão, conforme está escrito em Apocalipse 11, porque alguns serão transformados. Amém? Essas são as Sagradas Escrituras. Então, devido a isto, as Sagradas Escrituras e essas evidências que ao mesmo tempo existiam apóstolos e profetas, devemos ter cuidado em entender as duas testemunhas mártires. Pois está escrito: e se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo, e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto.
Ou seja, não podemos estar em hipótese nenhuma contra as duas testemunhas mártires de Apocalipse capítulo 11. O que eu quero dizer? Que devemos entender essas duas testemunhas e não desacreditar delas. Sejam duas pessoas literais que façam parte das duas casas de Israel, ou sejam mais pessoas como testemunhas mártires das duas casas de Israel. Porém, lembre-se que não são todos os membros das duas casas de Israel que serão as duas testemunhas mártires, porque nem todos morrerão, mas serão transformados alguns. Então, nem todos podem ser como as duas testemunhas mártires de Apocalipse 11, mas outros tipos de testemunhas. Por isso devemos ter cuidado com o emprego da palavra. Então tomem cuidado em achar que são todos das duas casas de Israel, ou representam somente as duas casas de Israel. Porque pelas Escrituras existem vários ministérios, e nem todos terão ministérios de profetas. Em Apocalipse 11 são apontados ministérios de profetas. E conforme lemos em Atos capítulo 11, verso 27, existiam 2 profetas, e um, destacado por nome Ágabo, profetizou fome sobre a terra, juízo, e os apóstolos acreditaram. Então, nada impede que apareçam profetas assim e profetizem por 1260 dias, como as duas oliveiras ou as duas testemunhas, representando também as duas casas de Israel. Como também não impede que sejam mais pessoas com ministérios de profetas. Porém, tome cuidado se aparecerem 2 homens pregando desde a praça de Jerusalém, como representantes das duas casas de Israel. Tomem cuidado para não estar contra eles, achando que são todos os membros das duas casas de Israel. Pois se forem analisar a quantidade, não caberia se fossem somar todos os membros das duas casas de Israel mortos na praça da grande cidade. Já tem uma questão de lógica. Não caberiam todos ali. Consequentemente, realmente, teriam que ser 2 representantes. Então entendam isto, que nem todos terão ministérios de profetas. A exemplo da própria igreja primitiva no tempo do apóstolo Paulo. Embora muitos morrerão, como está escrito. Porém, nem todos serão profetas ou terão ministérios de profetas, mas farão partes dos 7 tipos de congregações que compõem as 7 lâmpadas da menorá ou do candelabro de ouro. Então entendam, sejam vários membros, não todos, mas vários, das duas casas de Israel, as duas testemunhas, ou, de fato, 2 homens que representem as duas casas de Israel. Lembre-se que nada impede que sejam 2 homens de fato, ou mais pessoas, porém não todos, como já vimos nas próprias Sagradas Escrituras. Então tomem cuidado para não se colocarem na qualidade de profeta, sem serem profetas, ou sem serem as duas testemunhas mártires. Porque se você se colocar como profeta, ou uma das duas testemunhas mártires, sem ser profeta, ou sem ter o ministério de profeta, ou os ministérios das duas testemunhas, saiba que você será um falso profeta, pois surgirão muitos falsos profetas. Então, procurem conhecer qual ministério você tem, porque os profetas de Apocalipse capítulo 11 terão autoridade para transformar a água em sangue, impedir que chova, terão autoridade para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem.
Então preste atenção para ver se realmente você terá esse ministério. Caso contrário, não se coloque como parte ou as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Muitos praticamente não terão esses ministérios, ou esses 5 ministérios, como lemos no livro de Efésios, mas serão salvos, porque se arrependerão dos seus pecados e lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro, e serão salvos. E muitos desses morrerão, porém não serão das 2 testemunhas mártires, com ministérios de profetas. E para evidenciar mais uma vez, no livro de Atos, capítulo 21, versículos 10 ao 13, está escrito: demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta, de nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isto, rogamo-lhes, tanto nós como os daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: que fazeis chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Temos aqui, mais uma vez, um profeta, ao mesmo tempo que existiam apóstolos, pastores, mestres e evangelistas, e profeta aceito pelo próprio apóstolo Paulo. Se ele fosse um falso profeta, o apóstolo Paulo com certeza não aceitaria sua profecia. E vejam que naquele tempo existiam vários apóstolos, vários evangelistas, pastores e mestres. Porém, esse Ágabo se destacou como profeta, fazendo profecia para o próprio apóstolo, o que não impede de realmente aparecerem 2 profetas para cumprir as Escrituras Sagradas de Apocalipse capítulo 11. Como também não impede que sejam testemunhas das 2 casas de Israel, sejam 2 pessoas de fato, ou mais pessoas. Porém entendam que não impede, nada impede, nas Escrituras Sagradas, que sejam 2 homens, 2 profetas. De fato, as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11 serão profetas, porque terão ministérios de profetas, a exemplo de Moisés e Elias. Não serão necessariamente Moisés e Elias, mas serão profetas. Mas por que temos o exemplo de Moisés e Elias? Porque em Apocalipse capítulo 11, versículo 6, está escrito: elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Esse poder descrito e essa autoridade é concedida aos ministérios de profetas. Não temos aqui em Apocalipse 11 os nomes de Moisés e Elias. Então, não quer dizer que sejam Moisés e Elias necessariamente, mas os ministérios de Moisés e Elias. Por isso temos exemplo de converter a água em sangue, impedir que chova, lembrando Moisés e Elias. Porém, de fato, serão ministérios de profetas. Lembrando que Moisés e Elias também não deixam de ser 2 testemunhas no Monte da Transfiguração, ao lado do nosso amado Salvador, quando ele se transfigurou. Ali eles estavam como 2 testemunhas, representando as 2 casas de Israel, a Torá, a lei e os escritos dos profetas, como vimos no primeiro estudo
deste tema. Para provar que os ministérios de Moisés e Elias podem ser manifestados em outros homens, temos o exemplo de Mateus capítulo 17, versículos 10 ao 13, onde está escrito: Perguntaram-lhe os discípulos: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele: Na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João, o Batista. E no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 15, 16 e 17, temos o anjo Gabriel falando ao sacerdote Zacarias, pai de João Batista, sobre o nascimento de João. E assim ele disse: Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Aqui temos o próprio anjo Gabriel, mensageiro do Eterno, falando, testemunhando que João Batista, ou Yohanan no hebraico, ele veio com espírito e virtude de Elias. Ele veio com o ministério de Elias. Porém, João Batista não era Elias. Ele veio com o ministério, o espírito e virtude de Elias, no poder de Elias. Aqui temos uma prova clara, tanto a partir do testemunho de Gabriel, o mensageiro do Eterno, como também o testemunho de Yahushua, Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual falou aos apóstolos que Elias já tinha vindo, e fizeram com ele tudo o que quiseram, o mataram. E ali os apóstolos confirmaram que era de João Batista que ele falava. Temos aqui então que é possível outro profeta se manifestar conforme a vontade do Eterno, no espírito e virtude de Elias ou de Moisés, como está prometido em Apocalipse capítulo 11. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Essa é a tradução de João Ferreira de Almeida. Agora eu vou ler em uma versão judaico-hebraica da Brit Hadashah, onde está escrito, no versículo 4, capítulo 11, Estas são as duas oliveiras e as duas menorot que permanecem diante do Senhor da terra. Aqui temos as escrituras onde mencionam as duas oliveiras e os dois candelabros, ou castiçais, ou menorá, em uma versão mais hebraica. Temos aqui tipificado também as duas casas de Israel, na referência sobre as duas oliveiras, porque as duas testemunhas falarão para as duas casas de Israel também e para o mundo todo, representando judeus e israelitas, consequentemente povo hebreu e povo gentil também, porque muitos pertencentes ou descendentes de israelitas e de judeus também, hoje são gentios, devido a terem migrado para outras nações e terem se misturado com os gentios. Nós veremos com mais detalhes em um estudo posterior sobre as duas casas de Israel, desde o início até o fim, na regeneração de todas as coisas, porque existem essas nomenclaturas de duas casas de Israel. Porém, vamos ver neste estudo o sentido do porquê muitos pertencentes à casa de Israel serem gentios ou considerados gentios. Neste contexto, lembrando que
A casa de Judá, ou judeus, são pessoas pertencentes à tribo de Judá, que ficou em Jerusalém na divisão dos reinos, ou das 12 tribos de Israel, onde ficaram as 2 tribos de Judá e Benjamim, onde é Jerusalém hoje, ou a terra de Israel, e as outras 10 tribos migraram para outras cidades no Reino do Norte e depois por todo o mundo. Por isso muitos são gentios ou descendentes das 10 tribos de Israel, e alguns nem sabem disso. Para termos um entendimento sobre estas 2 classes que compõem o Israel do Eterno, o Israel verdadeiro, como único Israel, ou a oliveira, o qual o apóstolo Paulo menciona no livro de Romanos, capítulo 11, onde todos, seja judeu ou gentio, são enxertados nesta oliveira, onde a raiz, com sua seiva, representa o nosso Salvador, que nos alimenta, nos nutre com a sua palavra. Porém, a oliveira em si representa o único Israel, que se tornará no fim o Israel verdadeiro, do Eterno nosso Criador, de pessoas salvas, independente se seja judeu ou gentio. Vamos ler então o livro de Romanos, capítulo 11, versículos 17 ao 27, onde está escrito: E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambujeiro, fosse enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aqui temos no versículo 17 o apóstolo Paulo falando pelo Espírito Santo dos gentios, ou das pessoas que são salvas mediante o sangue do Cordeiro e são enxertadas na oliveira. E aqui ele diz, sendo jambujeiro. O que é um jambujeiro? É uma outra espécie de oliveira, porém oliveira brava. E esses ramos ou galhos, eles são quebrados dessa oliveira brava e enxertados na oliveira natural, que é Israel, sendo alimentados pela mesma seiva e raiz da oliveira natural, que é o Israel do Eterno. Aqui temos também 2 representações das 2 casas de Israel e das 2 oliveiras também, a oliveira brava e a oliveira natural. E temos a promessa que no final será uma oliveira só e um Israel só, porque ambos são enxertados numa única oliveira, que é o Israel verdadeiro, onde a raiz e a seiva é o nosso amado Salvador. Porém, esta promessa só vai se cumprir no final, onde ele juntar totalmente as 2 casas de Israel e eles se tornarem um cajado só em sua mão. E este cajado veremos depois no livro de Apocalipse qual será. Agora vamos continuar na leitura dos versículos. No versículo 18 em diante: Não te glories contra os ramos. Ele está falando aqui dos ramos que foram quebrados, não do jambujeiro, como quando o gentio se converte e se arrepende de seus pecados e é enxertado na oliveira natural. Ele é quebrado do jambujeiro, da oliveira brava, e é enxertado na oliveira natural. Não é desses que ele está falando aqui. Ele está falando aos gentios: não te glories contra os ramos. Que ramos são esses? Aqueles que foram quebrados da oliveira natural, do próprio Israel, e foram lançados fora, ao negar o Messias de Nazaré. Ele está falando dos judeus, porque eles já pertenciam ao Israel do Eterno, conforme a promessa também da descendência de Abraão, porém eles negaram o Messias. E assim foram cortados da oliveira natural, o Israel natural do Eterno. Aí ele dá um alerta aos gentios, dizendo, no versículo 18: Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então: os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu, pela tua fé, estás firme.
não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Aqui temos um alerta para os gentios que são enxertados na oliveira, conforme a promessa, não se ensoberbecerem, achando que são separados de Israel, porque não são separados. A oliveira aqui natural representa o único Israel do Eterno, onde judeus e gentios ambos são enxertados, ou seja, não há separação de Israel e da igreja, como muitos teólogos e pastores ensinam. Não há separação, porque todos são salvos mediante o sangue do Cordeiro e enxertados na única oliveira que é o Israel do Eterno, onde a seiva e sua raiz é o Messias, nosso Salvador, a rocha. Então não é para os gentios se acharem superiores, como igreja, aos judeus, que se arrependem de seus pecados e confessam o Messias como Salvador, e muito menos também aqueles que estão perdidos, que negaram a Ele, porque muitos deles podem se arrepender e serem reenxertados de volta na oliveira natural, no Israel do Eterno. Você pode questionar, mas eles não já são judeus? Não já são de Israel? Sim, porém, como o texto diz, no versículo 17, e se alguns dos ramos foram quebrados, por quê? Negaram o Messias. Pode ser que futuramente eles se arrependam e sejam reenxertados de volta no Israel verdadeiro do Messias. Porque não adianta ser descendente de Abraão pela carne e não receber o Messias como Salvador. Porque a promessa é espiritual, não é somente carnal. Vamos continuar lendo a leitura e verás que eles podem ser reenxertados. Então, cuidado com essa teologia da maioria das igrejas, que ensina que a igreja é separada, a parte de Israel, e pode ser arrebatada, e Israel ficar para trás, porque isso não existe nas Escrituras. A oliveira é o Israel do Eterno, que fazem parte tanto israelitas, judeus e gentios também, no único Israel do Eterno. Para que fique mais claro, você sendo gentio, sabendo sua descendência israelita ou não, você, quando é enxertado na oliveira, no Israel do Eterno, no Israel verdadeiro, mediante o sangue do Salvador, a raiz, a seiva do Messias, sua palavra, você se torna Israel também. Então não se ensoberbeça como que são mais privilegiados que o povo de Israel, porque é isso que o texto está exortando. Porque se ele não poupou aqueles que eram naturalmente de Israel, quanto mais a ti, que é de zambujeiro, ou da oliveira brava. E continuando, no versículo 22 está escrito: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. Temos aqui que ele faz uma observação para que você considere a bondade do Eterno e a severidade dele para com aqueles que caíram, ou seja, aqueles que foram cortados. Lembrando que eles foram cortados sendo da própria oliveira natural. Quanto mais os gentios, que são da oliveira brava, poderão ser cortados. Então o texto ensina isso, para que você não se ensoberbeça, considerando a bondade e a severidade do Eterno, porque se ele não poupou aqueles ramos naturais, ele também não poupará a ti, se fores soberbo contra os ramos naturais, achando que são superiores a eles. Então reveja o conceito e a interpretação da sua igreja, se ela está com o que condiz as Sagradas Escrituras. Porque a igreja, ou os escolhidos, a Kehilá no original hebraico, a congregação dos escolhidos, os justos aperfeiçoados, não se separa de Israel, do Israel do eterno Messias. São ambos uma oliveira. E no versículo 23 está escrito: e ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus
para os enxertar novamente. Está falando dos ramos que foram quebrados, do povo judeu que rejeitou o Messias. Muitos deles podem se arrepender e serem enxertados novamente na oliveira natural, o Israel do Eterno, o Israel verdadeiro. Não somente segundo a carne, mas segundo a promessa do Eterno. E no 24 temos: pois se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aqui temos o Eterno falando, no versículo 26 e 27, que será um Israel só. Porém, antes ocorreu o quê? Uma divisão. Por isso temos aqui duas oliveiras: o zambujeiro e a oliveira legítima, natural, tipificando também as duas casas de Israel: o zambujeiro como gentios, pertencentes também, descendentes da casa de Israel, casa de Efraim, ou as 10 tribos que se espalharam pelo mundo inteiro, e hoje existem muitos gentios que são descendentes e não sabem. Aqui temos também aqueles que viraram o zambujeiro, oliveira brava, porém fazem parte do Israel do Eterno mediante o Messias. E a promessa, através das duas casas de Israel, é que no final serão ambos uma só oliveira, ou um só cajado, e não mais duas oliveiras mais. Porém, em Apocalipse capítulo 11, ainda existe duas oliveiras, ou a menção das duas casas de Israel, porque atualmente a casa de Judá, os judeus, eles não admitem que existem outros judeus ou israelitas, ou outro Israel, somente eles. Porém é profético e está nas escrituras que existe a casa de Efraim, ou descendentes da casa de Efraim, ou das 10 tribos de Israel, que estão espalhadas no mundo. E a promessa é que no final, por promessa do Eterno, ambas casas se unirão e se tornarão um só Israel. O que veremos com mais detalhes no vídeo estudo As Duas Casas de Israel, posterior a este estudo sobre as duas testemunhas. Aí você pode pensar: mas todos os gentios são pertencentes às 10 tribos? Na maioria, sim. Porém, não implica que realmente, de fato, gentios, sem serem descendentes das duas casas de Israel, sejam salvos. Porque está escrito que há uma multidão que não dá para contar, de todas as tribos, línguas e nações, que serão salvas. Porém, a maioria são pertencentes às duas casas de Israel, ou as duas oliveiras, representando as duas casas de Israel. Temos aqui que a oliveira brava, ou jambujeiro, também é uma oliveira, representando a casa de Israel, onde a maioria são gentios, e ao se arrependerem de seus pecados e reconhecerem o Messias Salvador, o Messias de Israel, eles são reenxertados ou enxertados novamente na oliveira natural, se tornando Israel também. Isso já é promessa apontando para o único cajado que será sobre as duas casas de Israel, unidas. Pois a promessa é que o cajado de Efraim e o cajado de Judá se tornarão um cajado somente. O que veremos no estudo sobre as duas casas de Israel. Porém, até que isto se cumpra em totalidade, se fará menção das duas casas de Israel que foram separadas, e as duas testemunhas falarão para essas duas casas. Por isso, as duas testemunhas também representam as duas casas de Israel. Mas mesmo assim você ainda pode contestar e dizer:
Ah, mas as duas casas de Israel está referente aos 144 mil. Sim, está referente aos 144 mil, porém não são só os 144 mil. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, está escrito: E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí nos versículos posteriores, temos 12 mil de cada tribo. Porém, não quer dizer que esses 144 mil, ou 12 mil de cada tribo, sejam todos os membros das duas casas de Israel. Esses selados são 12 mil das 12 tribos dos filhos de Israel, ou seja, do geral, mas não quer dizer que sejam todos os membros das duas casas de Israel, mas são primícias do geral. Ele sela 12 mil de cada tribo do geral, pois as duas casas de Israel possuem muito mais membros. Tanto que no versículo 9 de Apocalipse 7, temos ali uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Esses também foram selados e salvos, mediante o sangue do Cordeiro, como gentios, e muitos deles, descendentes das duas casas de Israel, independente dos 144 mil selados. Porém, ambos, os 144 mil selados, e essa multidão, que não dá para contar, são um também na oliveira, no Israel verdadeiro, no nosso amado Messias Redentor. E com certeza, essa multidão que temos no versículo 9, ela conheceu e se deparou com esses das 12 tribos de Israel. Por isso que também foram seladas e vistas trajando compridas vestes brancas. No capítulo 7 do Apocalipse, temos ali os 144 mil já unidos com duas casas de Israel também, espiritualmente, pelo selo do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, com o nome do Pai e do Filho em suas frontes, em suas consciências. Ali temos já espiritualmente a união das duas casas. Porém, humanamente, as duas casas continuam separadas no mundo. Tanto que no Apocalipse capítulo 11, temos as figuras das duas oliveiras e dos dois candelabros, ou candeeiros, ou castiçais, representando as duas casas de Israel. Porque humanamente no mundo ainda existirá separação deles. E a mensagem das duas testemunhas é para que as duas casas se arrependam, ou seja, esses dois povos se arrependam, casa de Judá e casa de Israel, porque em breve o Messias, a raiz, o Rei dos Reis, a seiva que alimenta a oliveira, onde são enxertados tanto judeus como gentios para a salvação, em breve virá e reinará e julgará todos que estiverem vivos na sua vinda. Então ensinarão sobre arrependimento, para que não sofram os juízos que virão sobre a terra e sobre os ímpios que não se arrependerão. Por isso temos no versículo 3 de Apocalipse capítulo 11, que as duas testemunhas estão vestidas de saco, devido a esta mensagem ou ministração de arrependimento às duas casas de Israel e também ao mundo todo. E o que tem a ver as vestes de saco com arrependimento? Seria isso mesmo? Sim, conforme outros profetas já profetizaram e ensinaram, como costume hebreu, se vestir de saco em arrependimento. Vamos ler então no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 26, onde está escrito: Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Aqui temos um exemplo da ministração, pregação das duas testemunhas para com o povo de Israel. E se as duas testemunhas pregam para as duas casas de Israel e para o mundo todo também, quer dizer que as duas testemunhas
não são todos os membros das duas casas de Israel, mas representam as duas casas de Israel, porque a palavra será diretamente a eles, consequentemente a todos os povos também. Esta é uma evidência que não são todos os membros das duas casas de Israel, que serão as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, mas fazem parte, representam as duas casas de Israel. E em Isaías capítulo 22, versículo 12, temos: E o Senhor, Yahweh dos exércitos, chamou naquele dia para chorar e para prantear, e para raspar a cabeça, e cingir com o cilício. Aqui temos que as vestes de saco são vestes negras ou pretas, de saco de cilício. Cilício tem uma cor escura, negra, preta, diferente de alguns, falsos profetas que aparecem por aí e se vestem de saco até de cor branca, achando que são vestiduras brancas de fato. Mas sem entendimento não entendem que as vestiduras de saco, as vestes de saco de Apocalipse capítulo 11, verso 3, tem o sentido de arrependimento e de vestes de cilício, como está escrito aqui em Isaías. Eram sacos, vestes de sacos de cor preta e não brancas, como os falsos profetas estão usando por aí, querendo parecer as duas testemunhas. Embora as vestes brancas que recebemos espiritualmente, de fato teremos no literal, na transformação dos nossos corpos, serão brancas e resplandecentes, pela glória do Eterno. E também no livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 10, temos escrito: Estão sentados na terra, silenciosos, os anciãos da filha de Sião. Lançam pó sobre suas cabeças, cingiram sacos, as virgens de Jerusalém abaixam suas cabeças até a terra. Temos aqui que, de fato, as vestes de saco representam arrependimento. E estarão em arrependimento as duas testemunhas, falando de arrependimento às duas casas de Israel e a todos os povos da terra. Arrependei-vos, pois em breve o Rei dos Reis virá e reinará sobre toda a terra. Assim será a ministração das duas testemunhas, um exemplo do que elas profetizarão e ensinarão. A escritura que está escrita no livro de Isaías, capítulo 43, dos versículos 1 ao 12, onde está escrito: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba. Visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo, portanto darei homens por ti, e és povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que criei para minha glória, e que formei e fiz. Fazei sair o povo que é cego e tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso, e mostrar-nos coisas já passadas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga: verdade é.
Vós sois as minhas testemunhas do Senhor e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o mostrei. E Deus estranho não houve entre vós, portanto vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, diz o Eterno, nosso Criador. Temos aqui uma escritura onde o próprio Eterno Criador promete trazer de todas as nações todos os seus filhos da casa de Israel e da casa de Judá também, que se espalharam entre as nações. Descendência de Jacó, de Israel, que teve o seu nome mudado. Ele promete trazer de volta a terra de Israel. E testifica, no versículo 10, que são suas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas. Assim disse o Eterno, Yahweh, o Eu Sou. Temos aqui novamente o Criador, o Eterno Elohim de Israel, prometendo trazer de volta todos os filhos de Israel para a sua terra. E temos aqui ele alegando que essas pessoas que acreditam e conheceram o único e verdadeiro Criador dos céus e da terra, o próprio Criador, ele afirma, está no versículo 10, que estes são suas testemunhas, indicando e fazendo referência às duas casas de Israel também, que são povos que fazem parte do Israel verdadeiro. Israel que é formado por judeus e gentios, porque foram espalhados por toda a terra e todas as nações. E já no capítulo 44, verso 1 ao 8, está escrito, do mesmo livro de Isaías: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel. Aqui temos as duas casas de Israel. Quando o Criador, o Eterno, se refere a Jacó como seu servo, aqui ele está falando da nação de Israel, porque através de Jacó veio as 12 tribos de Israel, que foram descendentes dos 12 filhos de Jacó. Ou seja, o Criador fala aqui como nação, ou como o próprio Israel. Agora, quando ele diz, e tu, ó Israel, porque ele falou, agora pois ouve, ó Jacó, servo meu. Jacó já tinha morrido na época de Isaías, ou do profeta Isaías, Yeshayahu, como está no hebraico. Porém, ele não está falando diretamente de Jacó, mas está se referindo ao Israel verdadeiro, que crê nele. E quando ele diz, depois, e tu, ó Israel, de fato ele ainda fala de Israel. E aqui quando ele cita, e tu, ó Israel, ele está se referindo às 10 tribos que migraram para outras nações. Vamos ver esse estudo com mais detalhes no vídeo intitulado As Duas Casas de Israel, que faremos depois desse estudo das minhas duas testemunhas. E continuando a leitura dos versículos, a quem escolhi, assim diz Yahweh, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou de Yahweh, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão a Yahweh, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz Yahweh, Rei de Israel, e seu Redentor, Yahweh dos exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Elohim. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno?
e anunciei-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir? Não vos assombreis nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Elohim fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Aqui temos novamente o Criador falando sobre Israel, ou as duas casas de Israel que se dividiram, que formam na verdade um único Israel, o Israel verdadeiro. Aqui temos o Criador apontando eles também como testemunhas, ou suas testemunhas. Porém, mesmo sendo testemunhas, não quer dizer que todas estas testemunhas sejam as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Embora as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 representem todas essas testemunhas das duas casas de Israel. Agora, para confirmar que estes também são testemunhas, vamos ler no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, onde está escrito: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui também temos o nosso amado Salvador, o Messias, falando e testificando aquela mesma palavra que lemos em Isaías, sobre o seu povo, que eles também são como testemunhas do Criador e dele mesmo, do Messias. Porém, pelo fato de serem testemunhas, como ele mesmo chamou, não quer dizer que todos estes sejam aquelas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Porque esses, por exemplo, os apóstolos, aqui de Atos capítulo 1, versículo 8, esses receberam o Espírito Santo, mas não cumpriram o Apocalipse capítulo 11. Ou seja, eles não são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Eles foram testemunhas, sim, da ressurreição do nosso amado Salvador e do seu testemunho. Porém, não serão aqueles ministérios de profetas que cumprirão a escritura de Apocalipse capítulo 11. Porque eles já morreram. Ou seja, é mais uma evidência que não são todos os membros das duas casas de Israel, ou mesmo como testemunhas que cumpram a escritura de Apocalipse capítulo 11 como as duas testemunhas mártires, com autoridade semelhante a Moisés e semelhante a Elias. Eles tiveram ministérios de apóstolos, e para confirmar que eles também são testemunhas, mas da ressurreição do Evangelho, vamos ler no livro de Atos capítulo 2, versículo 32. Ora, a este Jesus, Yahushua, Deus ressuscitou, Elohim ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aqui temos ele mesmo, o apóstolo Pedro, falando que era, e se referindo aos demais apóstolos, como testemunhas da ressurreição do nosso amado Salvador, o Messias. E nesse mesmo capítulo 2 temos o derramar do Espírito Santo, a autoridade que o eterno Messias tinha prometido aos apóstolos, quando falou para eles esperarem em Jerusalém, até que do alto viesse essa autoridade, ou eles fossem batizados no Espírito Santo. Temos então o apóstolo Pedro testificando no versículo 16: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Temos aqui, de fato, uma profecia realizada no Antigo Testamento pelo profeta Joel, e o apóstolo Pedro também testifica o cumprimento dela aqui em Atos capítulo 2, apontando para os últimos dias
que iniciaram no tempo dos apóstolos, no tempo final antes da vinda e retorno do nosso Mashiach como Rei dos Reis. Teremos a chuva seródia ou tardia, o qual será tema para um outro vídeo estudo intitulado A Chuva Temporã e Seródia ou Tardia, no que corresponde ao derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Porém, devido a todos esses profetizarem, não quer dizer que todos sejam profetas, mas tenham ministérios diferentes, porque nem todos morrerão, mas no abrir e fechar dos olhos, ou piscar dos olhos, serão transformados. E as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, elas morrerão. Então nem todos serão testemunhas, mártires, conforme Apocalipse capítulo 11. Agora, só para confirmar a escritura do livro de Joel, que o apóstolo Pedro mencionou em Atos capítulo 2, temos no livro de Joel capítulo 2 também, versículo 31, o que o apóstolo Pedro disse: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. De fato, o Espírito Santo foi derramado sobre suas testemunhas, como as duas casas de Israel, povo que crê no Eterno e conhece o seu nome, como também ao seu Messias, único Messias, o Messias de Nazaré, que morreu e ressuscitou, conforme está descrito no livro de Atos capítulo 2. E em Apocalipse capítulo 11, versículo 5, temos a autoridade que o Eterno Criador dará às suas testemunhas. E nesse contexto aqui, as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, que terão os ministérios de profetas. Consequentemente também, as suas testemunhas, independente de ministério, que estarão cheias do Espírito Santo no cumprimento da chuva seródia ou tardia, para profetizarem e restaurarem a Querrilá do Messias, nosso Salvador, com todos os ministérios que lemos no último vídeo sobre os ministérios ou 5 ministérios que existem na igreja ou Querrilá do Messias, estabelecida por ele, que iniciou em Atos capítulo 2. E aqui está escrito: e se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Quando diz que sairá fogo de suas bocas, não quer dizer que seja fogo literal. Não é fogo literal, mas por estarem cheios do Espírito Santo, a um grande nível de unção do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, as suas palavras serão puras, mas tão puras e verdadeiras, que queimará o inimigo, ou todo aquele que se levante contra eles. Porque qualquer um que se levantar contra um servo, uma serva, filho ou filha do Eterno Criador, cheios do Espírito Santo, poderão estar se levantando contra o próprio Espírito Santo. E pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Por isso, morrerão. E continuando o versículo, está escrito: pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. E no versículo 6, elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Aqui lembra o ministério do profeta Eliyahu, ou Elias, como é mais conhecido. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Aqui lembra o ministério de Moisés, que teve essa autoridade para converter água em sangue, junto com seu irmão Arão, lembrando também, tipificando as duas testemunhas como 2 profetas. Mas por que 2 profetas? Nada impede que sejam 2 profetas, porque o próprio Apocalipse capítulo 11, verso 10, está escrito, mostra que são 2 profetas.
e os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra, a que se refere a população mundial, que serão impactadas pelos ministérios das duas oliveiras, ou dos dois profetas, representados aqui, nas duas casas de Israel também, de Apocalipse capítulo 11. Porque impactarão o mundo e as pessoas serão incomodadas com a sua pregação e os juízos que eles profetizarão sobre a terra. E quando eles morrerem, farão festas e entregarão presentes uns aos outros, como está escrito. Porém, nesse mesmo versículo, está escrito categoricamente: porquanto estes dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Aqui temos o apontamento que são ministérios de profetas. E sabemos que na igreja, ou na Kehillah, ou congregação, Kehillah é no hebraico, no original, que quer dizer congregação, grupo de eleitos salvos do Messias. Sabemos que 5 são os ministérios nesse grupo, para a edificação do corpo. E nem todos são profetas, mas uns apóstolos, outros mestres, evangelistas e pastores. E também temos, como já vimos no outro vídeo, que esses ministérios de profetas profetizarão também para as duas casas de Israel. Consequentemente, não serão todos os membros das duas casas de Israel, que serão as duas testemunhas, ou terão autoridade para transformar ou converter água em sangue e impedir que chova em qualquer lugar que seja. Agora vamos ler uma escritura que está escrita no livro de Ezequiel, capítulo 37, dos versículos 1 ao 12, onde descreve uma promessa profética, uma profecia, feita ao próprio profeta Ezequiel pelo Criador, no que corresponde à morte das testemunhas, de todas as testemunhas do Eterno, o Criador, no que corresponde também às duas casas de Israel, e todos os escolhidos que morrerão durante a grande tribulação, consequentemente também as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, versículo 7, onde está escrito que a besta que surge do abismo os atacará, e prevalecendo contra eles, os ferirá de morte, as matarão. Matarão a quem? As duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, que estarão com os ministérios de profetas, ou profetizaram durante os 1260 dias, os 3 anos e meio. Como também todos os outros escolhidos que são testemunhas pela fé no Messias, no Salvador, e testemunharam da sua verdade, e serão mortos por não adorarem a besta, nem a sua imagem, e nem recebendo o sinal da sua marca. Ambos membros serão testemunhas, porém nem todos serão as duas testemunhas com ministérios de profetas, porque também nem todos morrerão, mas serão transformados, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Então vamos ler em Ezequiel capítulo 37, onde está escrito, lembrando que esta versão é a versão traduzida de João Ferreira de Almeida. Então, no versículo 1 de Ezequiel 37 está escrito: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos. Do versículo 2 em diante agora, até o 12, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida,
e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas. Sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aqui temos a promessa do eterno Criador, que ressuscitará todos aqueles que morreram em tempos passados e que morrerão no período da grande tribulação, representando membros das 2 casas de Israel, como povo seu, como ele disse no versículo 12. Sim, das vossas sepulturas os farei sair, ó povo meu. Aqui é uma promessa para todos os membros das 2 casas de Israel, tanto judeus como da tribo de Benjamim, que também são considerados judeus por serem os membros da casa de Judá, como também os da casa de Efraim, representando a casa de Israel, as 10 tribos que emigraram para outras nações, que morreram e também estarão vivas para serem transformadas conforme 1 Coríntios 15:52, no abrir e fechar dos olhos, num átomo como está no grego, numa fração de segundos. Porém, esta promessa são para todos aqueles que creram no Messias de Israel, no Messias de Nazaré, Yahushua HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo. Veremos com mais detalhes no estudo sobre as 2 casas de Israel. Aqui temos também uma representação das 2 testemunhas que morrerão em Apocalipse capítulo 11, e elas ressuscitarão. Porém, todos estes não são aqueles de Apocalipse capítulo 11, mas fazem parte também, ambas testemunhas, sejam profetas ou apóstolos, evangelistas, pastores ou mestres. Ambas testemunhas ressuscitarão, porque foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Nesse mesmo capítulo 37, no versículo 19, temos ali uma promessa sobre as 2 varas, a vara da casa de Jacó, Judá, e da casa de Efraim, ou Israel, onde o Criador promete unir e transformar em uma só vara, na sua mão. E temos essa vara como referência em Apocalipse capítulo 19, como vara de ferro. Porém, veremos com mais detalhes esta promessa, essa revelação que é tremenda e maravilhosa, porque estará na mão do Eterno. E quem será que reinará com vara de ferro, que está descrito em Apocalipse capítulo 19? Talvez nunca associaram essa vara das 2 casas com a vara de ferro de Apocalipse 19, mas representa a mesma vara na mão do Rei dos Reis, o Mashiach, Filho do Eterno. Porém, veremos essa promessa ou revelação com mais detalhes no estudo sobre as 2 casas de Israel. Assim, então, termina esse estudo sobre minhas 2 testemunhas, como está profetizado em Apocalipse capítulo 11, mais precisamente versículo 3. Daria para estender e criar muitos outros vídeos como parte desse estudo, porém vou terminar por aqui, e demais detalhes ou dúvidas estudaremos através dos comentários e talvez de outros possíveis vídeos no futuro. Então, que o Eterno os abençoe grandemente.
no nome de Yahushua, o Messias, o único Messias de Israel, o Messias de Nazaré, que morreu e ressuscitou em um corpo físico e glorificado, mais conhecido como Jesus Cristo, como foi traduzido na maioria das Bíblias. Fiquem com essa Shalom, a Shalom do Messias, e até um próximo estudo. E concederei às minhas duas testemunhas, que vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. A lei, a Torá e os profetas. As minhas duas testemunhas.